Bom, meus amigos inscritos, eu estava estudando algumas biografias, né? E uma especial é do Bessa, Amazônia Colonial. E eu quero explorar um pouquinho essa biografia sobre a Amazônia Colonial e frisar, né, os seus pontos profundamente. O Bessa, ele é bem enfático no seu raciocínio em respeito à construção do pensamento sobre a Amazônia. Então, eu venho frisar esses pontos, né? Por isso que eu custei um pouco falar sobre a Amazônia. Eu vinha botando em contexto. Eu falei sobre um pouco a Revolução Industrial, um pouco sobre os cronistas, né? Que relataram em suas crônicas, em seus inscritos, quando eles navegaram no Rio Amazonas, deixaram suas em cartas. Então, para fazer esse contexto, mas para me fazer esse contexto, eu tenho que falar sobre o Tratado de Tordesilhas de falha a memória aqui o ano, mas me falha a memória, me perdoe, tá? Então, o Tratado de Tordesilhas é de 1494, né? E o descobrimento do Brasil é de 1500, assim relata a historiografia, né? Mas vejam só, se um tratado tão importante entre Espanha e Portugal dividiu o Brasil, então o Brasil, alguns historiadores dizem que ele não foi descoberto, ele é apresentado ao mundo. Ele apenas, Portugal apresenta o Brasil à Europa, né? Então Portugal já detinha o conhecimento sobre o Brasil. Então ele apenas é apresentado ao mundo. Sabemos que a Amazônia, como eu falei a respeito dos cronistas que viajaram do Peru ao Rio Amazonas, então hoje a Amazônia era para nós estarmos falando o idioma espanhol, né? Era, segundo o tratado que eu falei há pouco, a Amazônia ela vinha a ser espanhola. Então hoje nós amazônidas nós pertencíamos à Espanha. Então eu vou me aprofundar na respectiva biografia que fala da Amazônia, né? Então é isso aí, meus queridos. Eu convido você a deixar seu like, seu comentário. Aqui em Manaus está muito quente. Aqui é um verde maravilhoso, rico, né? Mas a quentura também é abençoada. E também fazendo uma crítica aqui, né? Eu friso muito sobre o polo industrial, onde nós construímos a riqueza aqui de Manaus, do Amazonas, em insumos científicos, né? de tecnologia. Então, celular, televisão, motos, entre outros, são feitos aqui em Manaus. E um dia anteriores, eu vi um jornalista e até um economista de renome dizendo que
quando o presidente veio aqui e foi relatado alguns pontos que a Zona Franca de Manaus ela empregava mais de 80 mil pessoas. Então esse jornalista ele fez uma crítica dizendo como se fosse mentira isso, como se isso fosse inventado, esses empregos. E o economista chegou a dizer que os empresários do polo industrial é do trambiqueiro. Bom, se existe trambique, isso eu não sei, né? Porque eu não adentro o sistema e não me interessa isso. Mas é como eu venho falando nos meus vídeos sobre a Amazônia, que esse pensamento de diminuir a Amazônia e com o discurso de preservar, de não desmatar, ele continua. Ele quer, penso, na minha ignorância, que o sulista, o centro-sul, ele pensa que o Amazônia vive no cabo da enxada, no teçado e no motosserra. Não, senhores. Nós temos o polo industrial. Então, o polo industrial, como eu falei, como eu frisei, são feitos, olha, ó, os celulares são feitos, as LEDs são feitas no polo industrial, motos, entre outras fontes. Então, eu queria externar isso aí, entendeu? Porque eles colocaram, é como se o polo industrial fosse uma construção de políticos. Então, quando você vem em Manaus, conheça o polo industrial e veja o que eu estou falando, tá? Então é isso aí. Vamos lá aprofundar sobre história, os tratados e a Amazônia espanhola, e depois a Amazônia que respondia somente a Lisboa. É isso aí.